Pronto, gente. Então vamos iniciar aí, vou fazer uma revisãozinha sobre o que a gente conversou na outra aula e a partir daí vamos dar seguimento, tá? Tem uns exercícios já referentes aos ácidos, né? Essa parte inicial que eu já coloquei para vocês aí lá na sala Google, tá? Teve uma semana passada mesmo com simulado. Eu sei que no simulado no período de simulado, o pessoal pede para não colocar atividade. Mas como vocês iam ter o final de semana e essa semana todinha para fazer, então eu fui e coloquei, tá bom? Quanto a isso, eu não me estressei não, porque vocês iam ter uma semana praticamente para fazer a atividade, não ia ter problema. Porque senão ia acumular, eu ia passar duas, ia ser pior a reclamação. E aí, quando for hoje, eu vou fazer a postagem da próxima atividade dessa semana, que vocês vão ter até semana que vem, tá bom? E não esqueçam, qualquer problema na nota de vocês, entre em contato comigo pela caridade, tá bom? Fábio, tu que colocou teu nome aí no chat, não esquece de tu fazer a chamada, participar da chamada, do link da chamada, tá? Porque eu não faço chamada pelo chat não, tá bom? Só para você não esquecer. Que aí eu mando o link daqui a pouco e vocês preenchem a chamada no link, ok? Só para não ter problema e você acabar esquecendo. Então vamos lá. Então, propriedade dos ácidos, né? Só conhecendo. Israel, tua câmera tá ligada, bênção do céu. Desliga ela aí, para não ter problema. Então, retomando o assunto dos ácidos a respeito das propriedades, a respeito das propriedades, tá bom? Então, claro que você não vai. Quando tá aparecendo para vocês aí das propriedades, a primeira propriedade tá aparecendo sabor. Claro que você não vai pegar um ácido e vai botar na boca. Não, eu vou ver o sabor do ácido muriático. Então eu acho que eu vi errado aqui, Israel. Foi mal. Você não vai, porque eu estou dizendo que o sabor, o ácido tem sabor, que você vai pegar e vai botar na boca. Essa questão, Franklin. Você pode até sentir, sim, só que ela vai acabar corroendo sua língua. Tá entendendo? Dependendo do ácido que a gente está trabalhando, a gente está falando, né? Vai corroer sua língua. Sua língua vai virar uma papa. Tá entendendo? Então, óbvio, quando eu falo de sabor, eu estou falando de substâncias comestíveis, alimentos, tá? Alimentos ácidos, tá? Então, quando eu falo de alimentos ácidos, eu estou falando de sabor azedo. Então, toda fruta, toda substância comestível, certo? Que você consome e ela é azeda, laranja, limão, acerola, abacaxi, certo? Então, todo o vinagre, certo? Toda substância que é azeda, você pode dizer ela será ácida, tá bom? Substâncias azedas, substâncias que são azedas, elas são ácidas. Então, essa é uma propriedade, a primeira propriedade que a gente pode estar aí citando, né, como muito importante aí dos ácidos. Levando em consideração que não esqueçam, estou falando de alimento, né, para não chegar em casa dizendo assim, eita, vou botar esse ácido muriático na boca porque o professor disse que ele era azedo, eu vou provar se ele é azedo mesmo. Não faça isso não, tá bom? Não quero, não vou aceitar essa responsabilidade para mim de jeito nenhum, não. Então tome cuidado. É tanto que toda substância química você deve ter o máximo de cuidado possível, tá? Não vai fazer isso, né, José? Acaba não vai fazer essa besteira, porque senão as consequências são seríssimas, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Toda vez que vai mexer com substância química, produto de limpeza ou qualquer tipo de substância, tem que saber a forma adequada de manusear. Se não conhece, não mexe. Se vai mexer, usa luva. Não tá botando tudo na boca e cheirando para poder ver. Eita, qual é o cheiro disso? Não precisa, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, esse tipo de coisa a pessoa não faz.
Então, seguindo. Outra, condutibilidade elétrica. O que é condutibilidade elétrica, pessoal? É saber se conduz bem eletricidade ou não conduz. Tá? Essa história da não transparente, isso não existe, não. Viu? Então, para saber se a substância conduz ou não eletricidade, a gente indica, ou cita, ou faz experimento. Se por acaso a gente colocar dois fios ligados a uma bateria, por exemplo, uma pilha, né, com uma lâmpadazinho, e esses fios a gente colocar numa substância e a lâmpada acender, significa dizer que ela conduz a eletricidade, a substância conduz a eletricidade. Se não acender é porque não conduz a eletricidade, tá? Isso é condutibilidade elétrica. Os ácidos, ele conduz sim a eletricidade, porém só em solução aquosa. Ou seja, se você pegar um ácido, misturar com água, colocar na água e mexer e homogeneizar, aí você vai ter uma substância condutora de eletricidade. Mas se você pegar essa mesma situação que vocês estão vendo aí e fazer com ácido puro, não vai conduzir a eletricidade, porque os ácidos são substâncias moleculares, são ligações covalentes, não são ligações iônicas, não são substâncias iônicas, tá certo? Então a gente tem que lembrar disso aí, ok? Então, se por acaso a gente ligar os fiozinhos, né? Se tiver um ácido diluído em água, né, em solução aquosa, vai gerar, vai acender a lâmpada quando a gente junta os fios, tá bom? Se a substância não fosse condutora, por exemplo, se for um ácido puro aí, que eu coloco nesse recipiente, tá? Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar ácido puro, certo? Aqui, se eu colocar onde está certo, está apontando. Se eu colocar ácido puro e acender a lâmpada, não ia acender a lâmpada. Por que não ia acender a lâmpada? Porque o ácido puro é uma substância molecular, ligações covalentes, não é condutora. Então, para conduzir a eletricidade, tem que estar em solução aquosa obrigatoriamente. Tá bom? Não esqueçam disso. Vamos lá, próxima. Ação sobre indicadores. O que são indicadores? São substâncias que mudam de cor quando a gente coloca um determinado ácido, um determinado base. Tá certo? Então, por exemplo, tem uma substância aqui. Quero saber se essa substância aqui é ácida, sim ou não. Então, eu vou colocar uma determinada substância para saber se ela é ácida ou não. Fenolftaleína, que é essa palavra que está escrita aí, né? De amarelo no fundo preto. Fenolftaleína é uma substância que muda de cor na base. Se for uma base, a substância, né, a base vai ficar rosa. A gente vai fazer um experimento disso aí para vocês verem, tá? A base vai ficar rosa, a mistura vai ficar rosa. Mas se eu pegar a fenolftaleína e jogar no ácido, não vai acontecer nada, certo? Não vai mudar de cor, não vai acontecer nada. Porque fenolftaleína não reage com ácidos, reage com base, com ácidos não. É por isso que vocês viram aí, ó, uma gota de fenolftaleína caindo e não mudou a cor, certo? Agora, se ao invés de fenolftaleína eu colocar outra substância, como por exemplo aí, azul de bromotimol, que é um outro indicador, quando eu gotejo, quando eu deixo cair uma gota dessa substância, azul de bromotimol, no ácido, olha o que é que acontece. Ele vai mudar de cor, ele vai ficar amarelo, tá? Então, isso é uma reação química em que esse indicador, quando entra em contato com um ácido, muda de cor, deixando esse ácido amarelo. Enquanto que a fenolftaleína, que também é um indicador, mas não muda no ácido, só muda na base. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Acho que deu para entender, né, direitinho? E agora? Nomenclatura dos ácidos, né? Eu tenho dois tipos de nomenclatura, com ácidos e com base, né? Só recapitulando o que a gente viu. Então, quando a nomenclatura é com hidrácidos, aliás, hidrácidos e oxiácidos. Qual a diferença, professor, de hidrácido e oxiácido? Hidrácido é o ácido que não tem oxigênio.
Por exemplo, HCl, HI, HCN, HF, H2S, certo? Todos esses aí, HBr, faltou colocar, todos esses ácidos, eles não têm oxigênio. Aí, por não ter oxigênio, a gente chama de hidrácido, tá bom? E como é que eu vou escrever o nome desses ácidos? A primeira coisa que eu vou escrever é o nome ácido, a palavra, certo? A palavra ácido. Então, a primeira coisa que eu vou escrever. Então, se esse primeiro, vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, como seria o nome desse primeiro? HCl. HCl. Primeira coisa que eu escrevo é a palavra ácido, certo? Aí, elemento formador é o cloro, mais hídrico. Então, a palavra do ácido que vai se chamar cloro, mais hídrico vai virar clorídrico. Então, vai ser ácido clorídrico. Outro, 2. 2 eu tenho HI. Primeira coisa que eu faço é colocar o nome ácido, tá? I vem de iodo, né? É o elemento iodo. Iodo mais hídrico vai virar iodídrico. Então fica ácido iodídrico. O 3 é HCN, certo? Primeiro ácido. O CN vem de cianeto. É um íon, cianeto, é um ânion cianeto, tá? Então, tirando aí o eto e botando o hídrico, vai virar ácido cianídrico. Aí você pode perguntar, professor, qual a diferença desse cianeto, CN, para os outros dois? É porque os outros dois é um elemento só. Por isso que vem do cloro, do iodo. O CN são dois elementos químicos. Por isso que não lê carbono ou nitrogênio. Vai ler um ânion só, que é o CN, né? O cianeto. Por isso que fica ácido cianídrico, tá? O 4, nós temos HF. Primeira coisa é o ácido. O F é o flúor. Flúor mais hídrico vai virar fluorídrico. Ácido fluorídrico, tá? Esse H2S, que é o 5, aí eu tenho que ir para o ânion de novo. O S, você não é enxofre. Você não vai botar enxofídrico, pelo amor de Deus. Tá certo? Enxofre, ele vem do ânion dele. O nome do ânion dele é sulfeto. Então, sulfeto, tira o eto e entra o hídrico, vai virar aí ácido sulfídrico. Sulfídrico. E o último, que é o 6 que eu coloquei ali, é o HBr. Eu começo aqui a palavra com ácido. Opa, desculpa, tá? Começo aqui a palavra com ácido, certo? Br é bromo. Então, bromo mais hídrico vai virar bromídrico. Então, esses aí são os hidrácidos. A nomenclatura dos hidrácidos, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não? Tá bom. Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só gerar aqui a chamada de vocês, para eu acabar não esquecendo, tá? Pronto. Então, vou
Vou colocar aqui para vocês agora a chamada, porque senão dá hora e eu acabo esquecendo e não dá tempo. Pronto, pessoal. Tá aí o link da chamada de vocês, tá? Então vamos continuar. Então, ó, HCl, como eu disse, né? Ácido mais cloro, vem o hídrico, então clorídrico. Ao outro, bromo, né? Vai virar brom, desaparece a vogal, né? O, e fica mais hídrico, bromídrico. Ao enxofre, não vai virar enxofrídrico, né? Como eu disse. Vem de sulfeto, então fica sulfídrico, tá? O outro, CN, vem de cianeto, então fica ácido cianídrico, tá? Então esses aqui foram os que eu já mostrei para vocês e ainda mostrei mais, né? Que tem o flúor que não apareceu aí, tem o iodo que não apareceu aí, tá bom? Então dando seguimento. Oxiácidos. Aí quando é que você vai ter oxiácido? Você vai ter oxiácido quando, certo? Quando você tem a situação em que você tem a presença no ácido de oxigênio, tá? Você tem a presença do ácido, o oxigênio no ácido. Então, quando isso acontece, aí você tem o oxiácido, tá bom? Então, apareceu o oxigênio no ácido, vai ser o quê? Oxiácido, tá? Ah, não tem oxigênio no ácido. O que é que vai ser? Hidrácido, que é o que a gente acabou de ver, tá certo? Então, vamos lá. Sim, aqui é o quê? Ácido, elemento formador mais zico. Então, como é que vai ser a situação? Ó? H3, H2CO3. Eu vou colocar outros exemplos, que é para a gente ter mais opções, depois eu mostro esse. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui, vamos colocar como exemplo, deixa eu colocar aqui, eu vou ter H2SO4, eu vou ter H2CO3, eu vou ter HNO3, eu vou ter H3PO4, certo? Deixa eu ver se eu tenho outro mais. Não, vou colocar esses por enquanto, tá? Então, eu tenho esses quatro ácidos. Como é que eu vou chamar eles? Vamos colocar também numerar. 1, 2, 3, 4. Como seria Deixa eu botar o 4 para cá, pronto. Como seria esse número 1? H2SO4, certo? Esse ânion SO4, o nome dele é sulfato. Então, para poder você montar o nome desse ácido, o que é que você faz? Tira o átomo do sulfato e coloca o íco, né? Que é esse íco que vocês estão vendo aqui no final. Então, ele vai ficar, na verdade, ácido sulfúrico, tá bom? O oxiácido é mais chatinho de você colocar os nomes dele do que o hidrácido. O hidrácido é mais simples. Mas prestando atenção, dá para fazer. Vamos ver outro aqui. O 2. Esse 2 que eu coloquei aí, H2CO3. Deixa eu apagar e ajeitar aqui que saiu errado. Pronto, H2CO3. O CO3 vem de carbonato, certo? Então vai virar aqui ácido carbônico, tá? O outro, eu tenho 3. O 3 eu tenho HNO3. O NO3 vem de nitrato. Tira o átomo e coloca o íco. Então vai virar ácido nítrico, certo? E o 4, que está H3PO4. O H3PO4, o PO4 vem de fosfato. Tira o átomo, coloca o íco, então vai virar ácido fosfórico.
ok? É o nome desses 4 ácidos aí que eu apresentei para vocês. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Hein, gente? Alguma pergunta? Tranquilo, Franklin? Beleza, então. Vamos lá. Apagando isso aqui, para a gente dando continuidade, você tem o seguinte, ó. Agora eu tenho os exemplos, né? H2CO3, foi o que a gente viu. H2CO3 é o quê? Ácido carbônico. Ó. Carbono mais o ícaro fica carbono. Ah, tá. Beleza. Eu entendi. Você falou por você. Outro. H3BO3, que eu não mostrei esse exemplo para vocês, né? O BO3 é de borato, vai ficar bórico, né? Ácido bórico. É o bor mais ícaro vai virar ácido bórico. São os exemplos que eu estou mostrando para vocês. Tá? Isso eu estou tirando print dessa tela, pessoal, dessas telas, que é para enviar para vocês, além da gravação, é lógico, mas eu estou enviando vou enviar o print, que é para não ter dúvida, tá certo? Depois de vocês ir fazer uma atividade e não conseguir realizar. Agora tem outra situação. Existem situações em que você tem o mesmo elemento, mudando só a quantidade de oxigênio, tá certo? É quando você tem ácidos que têm a mesma situação, mudando apenas a quantidade de oxigênio. Nesse caso, vamos ver alguns exemplos. Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vocês têm, por exemplo, H, deixa eu botar aqui, vou escrever. Você tem, por exemplo, ó, H2SO4 e H2SO3. E agora? Certo? E agora? O que é que eu faço? Tem que prestar atenção no seguinte: o maior, ó, onde ele fala aqui, ó, maior NOx, a maior quantidade de oxigênio vai usar o sufixo ico. E o menor vai usar o sufixo oso, tá? Aí, como assim, professor? Ó, o primeiro, né, o maior, né, não tem 4O e o de baixo não tem 3. Então, quem tiver maior quantidade de oxigênio, esse aqui vai ser o ácido sulfúrico. E o de baixo, como tem menor, usa o oso. Então, ácido sulfuroso. Ok? Sulfuroso. Vamos ver outro. HNO3 e HNO2. Mesmo jeito. Então, o que é que eu vou fazer? O maior usa o ico e o menor usa o oso. Então, o maior, que é o NO3, vai virar ácido nítrico e o menor usa o oso, ácido nitroso. Vamos mostrar mais um exemplo. Eu tenho aqui, eu vou só separar para vocês não confundirem. Pronto, eu vou mostrar agora o outro exemplo. H3PO4 e H3PO3. O maior usa o ico, o menor usa o oso. Então fica ácido fosfórico e ácido fosforoso. Ok? Essa é a diferença quando você tem dois. Tem situações em que você vai ter mais de dois, mas aí eu vou mostrar para vocês com calma. Vamos mostrando com calma que a coisa vai se tornar mais interessante. Ó, H3SO3, H3SO4, como eu disse para vocês, ele só inverteu, né? Ficou aí ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Ele só fez inverter
a ordem que eu estava seguindo, mas a ideia é a mesma, tá certo? Ele mostrou o nitrogênio também, só que ele também fez o inverso, né? Ele mostrou aí o de cima vai ser ácido nitroso e o de baixo vai ser ácido nítrico, ok? Pronto, tirei aí. Então, gente, vocês preencheram a chamada. Preencham a chamada, por favor, tá? Pronto, tranquilo. Então, nossa